pessoas, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca de Carvalho, eu sou costureira, modelista e aqui trago dicas, técnicas e curiosidades desse universo que a gente tanto gosta da costura e da modelagem. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho aqui no canto do seu vídeo que vai aparecer a opção para você se inscrever, certo? Você já ouviu falar ou já utilizou um conta-fios? A gente que trabalha nessa área da modelagem, da costura, da moda de uma forma geral, a gente precisa entender minimamente as estruturas dos tecidos. E quando a gente pensa em tecido, para mim pelo menos vem aquela imagem daquelas lojas de tecidos enormes, cheias daqueles rolos de tecido, com muitas opções de cores, de estampas, de caimentos. Então como que a gente vai decidir e entender um pouco mais sobre as estruturas do tecido? Bom, esse instrumentinho aqui chamado conta-fios vai auxiliar a gente a observar melhor as estruturas desses tecidos. Basicamente, dentro desse universo, a gente tem a divisão entre tecidos planos e os tecidos de malha. Mas dentro dessas duas categorias existem outras subcategorias, o que vai ampliar ainda mais as possibilidades de construção dos tecidos, tá? Então a gente pode ter aí nos tecidos de malha, tecidos que são estruturados pelo urdume, pela trama, nos tecidos planos, né, que é um fio que ele forma o ângulo de 90 graus, a gente pode ter alteração aí entre coloração e aí a gente entra também na parte da estamparia, né, como a gente vai identificar se um tecido foi estampado ou se lá na construção dele a gente usou várias colorações, vários tipos de cores, para daí no resultado final a gente ter aquela estampa maravilhosa. Então como a gente identifica? O conta-fios ele vai ampliar a estrutura do tecido, fazendo com que a gente consiga visualizar todos os detalhes da construção. Então pensa, por exemplo, numa rede, essa rede de balanço que é no sentido bem literal mesmo, ela é uma rede traçada como uma rede de pesca. É como então se o conta-fios, ele faz isso, ele vai ampliar e a gente vai conseguir ver toda a construção dessa estrutura. Então a gente vai ver o fio que está nessa posição, o fio que está aqui, ou aquele desenho circular que a gente tem na malha. Então o conta-fios ele vai ampliar. Ele é como se fosse uma lupa mesmo, eu vou até colocar aqui bem próximo, ó, vocês vão conseguir me ver aqui de ponta cabeça, tá? Então ele é uma lupa. O que vai, quais são as opções de conta-fios que a gente tem? Na verdade, ele vai sempre trabalhar com esse mesmo objetivo de ampliar as estruturas, né, para que a gente veja bem detalhado, mas vai mudar o material que ele é construído. Essa lente aqui também, ela pode ter alteração de composição dela, então pode ser uma lente que dê mais clareza e também na quantidade de vezes que ele vai ampliar esse tecido. Então ele pode ampliar 8 vezes, 10 vezes, esse que eu tenho aqui ele amplia 10 vezes o meu tecido. Eu tive a chance de ver um desse aqui conta-fios que amplia 40 vezes o tamanho do objeto que a gente vai ver. Então a gente tem muito mais nitidez na hora de ver a estrutura, tá? Então, dependendo do que você for trabalhar, eu recomendo que seja de 10 vezes para cima, tá? Esse aqui a gente já consegue ver os detalhes, mas quando eu tive a oportunidade de ver aumentar 40 vezes a estrutura do tecido, é muito mais detalhe, a gente vê as cores, a trama do próprio fio que é composto o tecido, é muito legal, tá? Esse conta-fios também ele é utilizado pelo pessoal do design gráfico para ver a coloração, a estrutura das letras, para ver se as cores estão uniformes. O pessoal também que trabalha com joias, que a gente precisa, tudo que precisa de um detalhamento, o pessoal da agronomia também usa para ver se a planta está com fungo, qual é esse fungo, qual é a estrutura, enfim.
Então, mas falando aqui da moda, a gente usa para ampliar os tecidos e entender essa composição. Ela vai ajudar a gente na escolha do tecido, para a gente montar a nossa cartela de tecido, para quando a gente quiser apresentar para o cliente, ele poder tocar e você conseguir explicar mais ou menos sobre esse tecido, de caimento, estrutura, como que ele é formado, tá bom? Então, ó, vocês podem ver, muito compacto, tá? Bem pequenininho, cabe no bolso, cabe na bolsa. Então, assim, se você tiver a possibilidade de comprar um desses daqui, eu recomendo que você compre, deixe guardado na sua bolsa e quando você for numa loja de tecido, vá em todos os tecidos olhando aqui para descobrir a composição. Assim você vai criar uma gama de conhecimento de tecido, o que vai te auxiliar na hora de você escolher, mesmo que você seja modelista. Quando a gente vai fazer a modelagem, é importante saber que tecido a gente espera que ela seja feita, certo? Ó, vou mostrar aqui pertinho como é que funciona. Ele é um quadradinho, aí você vai abrir. Nessa parte aqui tem uma numeração, tá? Que é justamente para fazer a contagem. Estão conseguindo ver? Dos fios. Aí você vai abrir a parte da lente. E essa parte quadradinha, você vai deixar em contato com o tecido, tá? E aí a lente você desce e olha por ali. Tá vendo, ó, que vocês conseguem ver os fiozinhos? Olha só que interessante, tá? Então é assim que ele funciona, bem tranquilo. Aí para guardar, a lente sempre vem primeiro nesse modelo e fecha aqui e ele volta a ser pequenininho de novo. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver fotos de alguns tecidos ampliados, é só entrar no meu Instagram que eu vou deixar uma publicação lá com vários tecidos para vocês verem mais ou menos como é que funciona na prática o uso do conta-fios, certo? Se você gostou da forma como eu apresento esse conteúdo, já curta esse vídeo. E se você conhece alguém que vai ficar muito feliz de saber como funciona o conta-fios, compartilhe essa aula com essa pessoa, tá bom? Então, um grande beijo, continue no canal assistindo os outros vídeos e lembre-se, qualquer coisa é só me chamar. Tchau!